Olá pessoal, todo mundo bem? Aqui é o professor Daniel Ravi, Geografia do CF3. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder passar o mínimo de aprendizado para vocês nesse momento tão difícil que nós todos estamos passando. Eu espero que esses minutos que se seguem agora possa trazer um mínimo, de conhecimento para vocês aí, que sempre é muito válido, Então, bora lá então, pessoal. O tema da aula de hoje é para as turmas de 8º ano, ok? Do CF3, do turno vespertino. E a gente vai tratar hoje dos processos de regionalização do espaço mundial, tá? Tema que a gente começou a abordar aí logo, nos primeiros dias aí do mês de março, e a gente não pôde dar continuidade. Quem tiver com o livro didático em mãos, a partir da página 26, percurso 3 do nosso livro didático, ok? Onde você vai encontrar lá diversos modos de ver e estudar o mundo, que vai tratar profundamente dessa questão da regionalização, ok? Então vamos lá. Pessoal, primeiro a gente tem que saber o que é, ou seja, regionalizar é um processo no qual você cria um parâmetro de divisão, de delimitação, de fronteira de um determinado território. Então, esse processo de divisão pode ser realizado de dois aspectos distintos. O primeiro é do ponto de vista físico ou natural, que nós vamos ver agora o que se trata, e também do ponto de vista social ou humano. Então, vamos lá, pessoal. O que é o aspecto físico-natural? Nesse ponto de vista, leva-se em consideração aspectos da natureza, como relevo, tipos de solo, vegetação, clima, paisagens, etc. Pessoal, o que é isso? Nesse nesse aspecto, nesse ponto de vista de divisão, vai levar em consideração só que é aspecto da natureza, tira daí o ser humano, tá? Então, tudo que está relacionado com clima, vegetação, relevo, solo, dinâmica climática, tudo vai estar envolvido aí, tá? Professor, eu não entendi, qual que é o processo, um processo que leva em consideração isso? Um dos mais conhecidos aí para a gente, que é o processo de divisão do nosso território em 5 grandes regiões, que é o processo mais comum que nós temos aí. Então, nós temos aí a região norte, região centro-oeste, região nordeste, região sudeste e região sul. Nesse critério, leva-se primordialmente a questão dos aspectos físicos. Se você parar para analisar, os aspectos climáticos das regiões brasileiras são extremamente distintos, A gente não pode, por exemplo, comparar o clima da região norte com o clima da região sul, Os aspectos da vegetação da região nordeste com a da região sudeste, por exemplo, Lógico que tem as áreas de transição, mas essas características elas são bem peculiares de uma região para outra, ok? Próximo é o aspecto social humano. Aí sim, nesse processo de regionalização, considera-se os mais diversos aspectos sociais, como etnias, religiões, línguas, economia, educação, pobreza, desenvolvimento científico e tecnológico, dentre outros. Aí sim, pessoal, falou de social, falou de humano. Social está dentro do ser humano. Então, tudo que está relacionado ao ser humano, existe o processo de regionalização. Inúmeros, tá? Um dos mais conhecidos, que vai ser ponto agora no decorrer da aula de hoje, é a questão aí, dessa divisão que eu coloquei aqui no mapa, que é a divisão dos países ricos e países pobres, Países ao norte desenvolvidos e países ao sul subdesenvolvidos, ok? Que é a base aí para muito do que a gente entende aí de recursos internacionais e uma série de questões, ok? Tranquilo? Então, pessoal, entre inúmeros processos de regionalização que ocorreu ao longo da evolução e da humanidade, um dos mais recentes e um dos mais importantes é o processo de regionalização pós-Segunda Guerra Mundial. O que é isso, pessoal? Um dos mais importantes processos de regionalização do nosso espaço mundial surgiu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945. Para quem não sabe, a Segunda Guerra Mundial até hoje, uma das maiores guerras que ocorreu, guerra armada, guerra em campo, que ocorreu envolvendo as grandes nações, ou grande parte do nosso mundo, tá? Dos países do mundo, diretamente ligados ou sofrendo consequências desse evento.
tá? Logo após o término da guerra, surgiu uma ordem mundial, caracterizada por dois centros de poder. De um lado, os Estados Unidos da América, e de outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que a gente vê muito essa siglazinha, o RSS, não sabe o que significa, ok? Dando origem ao mundo bipolar. Professor, o que é isso? Vamos lá. Para a consolidação da Segunda Guerra Mundial, houve a aliança de duas coalizões, ou seja, dois grupos, né? Que a gente até brinca, né, que é o grupo do bem e o grupo do mal, mas na verdade não é bem isso. Mas é um dos países, vamos colocar os países do mal, que é o grupo dos países do eixo, que foi encabeçado pela Alemanha, Itália e Japão, tá? E os países aliados, encabeçados por Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Então esses grupos eram coalizões que se enfrentaram também também com participação de outros países, inclusive como o Brasil, que participou de algumas missões, ok? Então, pessoal, ao final da Segunda Guerra, dois países saíram muito fortalecidos desse confronto, né? Que é os Estados Unidos, com o seu ideal capitalista, que a gente vai ver daqui a pouco, e a União Soviética, encabeçada pela Rússia, mas composta por uma série de outros países, que os seus modelos econômicos acabaram muito fortalecidos após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ter essa moldura do mundo bipolar. De um lado, do lado esquerdo, aí vocês conseguem ver a águiazinha, né, indicando os Estados Unidos, e do outro lado aí o urso, né, que é um símbolo do modelo socialista da União Soviética. Então o que é mundo bipolar, pessoal? O que é isso? Tá? Até tem essa imagem para idealizar um pouquinho para vocês. Então, pessoal, o que é mundo bipolar? Estados Unidos e União Soviética passaram a competir entre si pela liderança do mundo. Cada uma dessas superpotências procurava ampliar a sua área de influência sobre os demais países do mundo. Ou seja, de um lado, os Estados Unidos com modelo social e econômico, e do outro lado, a União Soviética, também com modelo social e econômico muito forte, procurando fazer aliança entre os países e tentando, assim, expandir as suas áreas de influência de uma maneira ideológica, de influências, enfim. Como que se dava essa disputa, professor? A disputa se caracterizava por um total interesse ideológico. Então a gente vai ter os Estados Unidos representavam o sistema capitalista e a União Soviética tentava expandir o modelo socialista, que naquele momento eram modelos de grande ascensão, principalmente o modelo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, ok? E durante as aulas, vocês recordam que diversas vezes eu abordei esse tema, né, Guerra Fria, e falei que a gente ia trabalhar muito sobre isso durante o ano letivo, todas as guerras, né, do século XX, mas principalmente a Guerra Fria, que era muito importante para a gente. Pois é, então o que é a Guerra Fria, professor? Esse período de disputa pela hegemonia ou liderança da ordem mundial entre os Estados Unidos, que trazia o modelo capitalista, como eu acabei de falar, e a União Soviética, o modelo socialista. Perdurou de 1947, que é ali o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. Então essa disputa começa ali em 1947 e vai até 1991, que é onde a União Soviética se dissolve, né, entre os diversos países que compõem a União Soviética, né? E esses países ganham a sua independência e saem desse gigantesco bloco que era a União Soviética. A Guerra Fria, ela recebeu esse nome por se tratar de uma guerra ideológica e não de uma guerra em campo de batalha. Quando se fala de guerra, fala ali do confronto, metralhadora, granada, tanques. A Guerra Fria não, ela foi uma guerra ideológica. Também é um termo muito conhecido chamado guerra de interesses, né, que muita gente não gosta de utilizar, ok? Então, mas para que ocorria isso, professor? Porque baseava-se não apenas em áreas geográficas de interesse, ou seja, não era só como um modelo tradicional de expansão territorial, lá desde a Roma Antiga, Império Alexandrino, Império Otomano, que era só a expansão de território, não era só isso, né? Tratava de um aumento do poderio, né, armamentista e espacial. Para quem não sabe muito, durante a Guerra Fria foi o maior período de desenvolvimento da astronomia no mundo todo.
a chegada à Lua, chegada ao próprio, né, espaço, chegada à Lua posteriormente, todas as grandes expedições foram chefiadas ou pela União Soviética, que foi o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, russo, e posteriormente a missão que descobriu a Lua em 1969, né, dos Estados Unidos. Então, tinha também essa grande disputa, que era uma grande interesse a nível mundial na época. Também, e outra questão muito grave da época dessa corrida era a questão nuclear. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética tinham um grande desenvolvimento e poder, e principalmente investimento para produção de armamento nuclear, que era um grande mistério até então, né? E foi desenvolvendo muito, e ocorreram vários testes, inclusive Hiroshima e Nagasaki no Japão. Ok, pessoal? E aí tem um modelo aí, algumas fotos que remetem muito a essa disputa da Guerra Fria na época, a questão do poder militar, a questão dos símbolos, né? O tio Sam, perdão, o urso da União Soviética, a questão espacial aí que foi muito grandiosa na época. Ok, pessoal? Espero ter contribuído aí um pouco, né, nesse momento tão difícil aí que a gente está passando. E posteriormente virão outras aulas aí dos assuntos que se seguem dentro da nossa disciplina. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.